Hora do Enem apresenta Game of Enem. O inverno está chegando. Que isso, hein, Renatinho? Tá frio aqui, hein? Aumenta a temperatura aí. Roda a vinheta. Calma que o Hora do Enem tá no ar e hoje a gente tem um papo para esfriar a cabeça. O nosso convidado é coordenador da Expedição Antártica e conta tudo sobre o continente gelado, professor Arthur Aires Neto, mas é daqui a pouquinho, porque antes a gente aquece para a prova de geografia com o professor Leandro Almeida. Elândia, Seja bem-vindo. Hoje a gente fala da parceria transpacífica. Por que esse assunto é tão importante para a geografia? Lande, porque o mundo hoje é muito globalizado e, nesse cenário, a formação de blocos econômicos se torna uma característica extremamente comum. Há algum tempo já, desde os anos 90 principalmente, tem sido formados e expandidos uma série de acordos comerciais e a parceria transpacífica é mais uma delas. Bora ver então a questão? Vamos lá? É com você, professor Rodrigo Passos. Vamos resolver uma questão aí do Enem passado. Dá uma olhada aqui nesse mapa. A parceria transpacífica. São vários países, né, incluindo, lógico, países da Ásia e países da América. Tá? Hoje, 12 países. Na verdade, no último final do ano de dezembro de 2016, Donald Trump ganhou as eleições, assumiu em janeiro e no começo desse ano, janeiro de 2017, os Estados Unidos retiraram-se desse tratado, pelo menos por decreto. Dentro das atuais redes produtivas, o referido bloco apresenta a composição estratégica por se tratar de um conjunto de países como. A letra A fala o seguinte: esses países teriam se juntado estrategicamente por ter elevado padrão social. Se você ler a letra A, você vai perceber o seguinte: poxa, eu tenho nesse bloco países como Peru, países como Malásia, Vietnã, são países que de repente não têm um elevado padrão social, ok? Eles também não têm, na letra B, um sistema monetário integrado. A letra B pede sistema monetário integrado. A letra C pede um alto desenvolvimento tecnológico. É outra coisa que você não pode colocar, por exemplo, um país como Vietnã, Peru, com um alto desenvolvimento. O próprio Chile, México tem um desenvolvimento, mas não podemos comparar com Canadá, Estados Unidos, ok? Japão. Identidades culturais semelhantes. Também isso não fecha muito, né? Não bate. A identidade de países como Peru, Chile, México, você até poderia ter alguma coisa de semelhança, mas nada tem a ver, por exemplo, com o Japão, com Malásia, Singapura, Vietnã, então isso não fecha. A resposta, então, pessoal, vai ficar a letra E, vantagens locacionais complementares. Por que vantagens locacionais? A posição desses países com o Oceano Pacífico entre esses países lhes possibilita, então, um franco e aberto comércio internacional. Primeiro detalhe, parceria transpacífica é criada em 2015, ok? No final do ano de 2015, esses 12 países vão se unir para criar a parceria transpacífica. Os Estados Unidos devem sair por definitivo ainda este ano. É estritamente um bloco comercial, mas logicamente com reflexos políticos. Dá uma olhada nessa imagem, os 12 líderes em 2015, quando assinaram a parceria transpacífica. E agora, para encerrar, o que a gente precisa entender dessa parceria? Primeiro ponto, é um tratado econômico, de comércio, mas é lógico que tem questões geopolíticas, é lógico que tem questão de apoio político, de integração, ok? Então não é só puramente comércio, mas tem, logicamente, questões de apoio político e vantagens locacionais, como é a resposta da pergunta. Outro detalhe, o Brasil. Aonde fica o Brasil nessa história? O Brasil está fora desse tratado, mas era importantíssimo que, eventualmente, conseguíssemos estar
o mais próximo possível desse bloco. São países de grande importância para a economia mundial, Japão, Canadá, Estados Unidos, são países importantes que têm um frequente comércio e nós, não estando nesse tratado, nós vamos ter que buscar reforçar nossos acordos bilaterais com países que estão nesse tratado para que a gente não possa ficar tão fora de um comércio internacional tão fluido. Ok? Outra importância é lembrar que a China também não faz parte dessa parceria, porém pode entrar a qualquer momento. A China, que é a segunda maior economia do planeta, apenas atrás dos Estados Unidos, ok? E ela não faz parte, porém poderá entrar a qualquer momento. 2 das 3 maiores economias estão no acordo: Japão e Estados Unidos, ok? E para fechar o nosso entendimento, o Tratado Transpacífico abre novos padrões ambientais e trabalhistas para acordos comerciais. É lógico, esses países vão ter que, ao mesmo tempo que comercializar, respeitar sim o meio ambiente e começar a respeitar leis trabalhistas mais padronizadas pelo mundo todo. Ok, galera? Valeu, obrigado. Valeu, professor! Bom, parceria transpacífica. O professor Rodrigo lembrou uns pontos importantes. A gente pode dar uma contextualizada? Claro. É importante que o aluno que vai fazer vestibular saiba que a Parceria Transpacífica foi criada em 2015 por um grupo de 12 países, dentre os quais os 2 mais importantes são os Estados Unidos e o Japão. E que essa parceria é mais uma realizada com o objetivo de aumentar os laços econômicos entre países vizinhos, fazendo com que haja mais comércio e mais circulação de produtos, mas também que ela se preocupa com uma série de questões que não são comuns em outros acordos econômicos, como é o caso de questões relacionadas ao meio ambiente e a aspectos trabalhistas. Quais são as vantagens de um acordo como esse? Normalmente, o comércio internacional já é realizado entre países mesmo sem a presença de um acordo formal e de um bloco econômico. Só que quando há uma integração entre países vizinhos, normalmente há uma tentativa de aprofundar o comércio que já é realizado e, para isso, é preciso que se faça uma série de acordos. Quando se faz um bloco econômico, que pode ser de tipos diferentes, o propósito central é diminuir as barreiras comerciais, que são chamadas também de barreiras alfandegárias, para que possa haver mais circulação de mercadorias. E com isso, há uma facilidade maior para que os países ganhem dinheiro com o comércio exterior. A gente vê no mapa que nem todos os países que têm saída para o Pacífico integram a parceria. Por quê? Na verdade, para que você aceite fazer parte de um bloco econômico, é importante saber que há vantagens, mas também há alguns riscos e uma série de problemas. Imagine, por exemplo, que um país muito pequeno, com uma economia frágil, tenha que disputar comercialmente com produtos que vêm dos Estados Unidos. A forma que ele tem para poder impedir que os produtos de fora sejam mais facilmente comercializados do que os seus é fazendo o que se chama de protecionismo econômico, que é justamente criando barreiras para os produtos que venham de fora. E quando você cria um acordo do tipo da parceria transpacífica, o que se faz é facilitar a entrada de produtos estrangeiros. E aí, se a sua indústria nacional não for forte e competitiva o suficiente para poder encarar produtos que venham de países como o Japão e como os Estados Unidos, isso, ao invés de trazer benefícios, pode trazer uma série de problemas, como a falência das empresas, o que vai gerar um aumento do desemprego e acabará fazendo com que haja uma piora na situação da economia nacional, ao invés de benefícios. E países que não têm saída para o Pacífico podem integrar? Olha, Land, até podem, mas é algo improvável. Até porque, historicamente, os acordos comerciais feitos entre países são realizados por países com proximidade geográfica. Isso não é uma regra padrão, mas costuma acontecer. Isso vale a pena, por exemplo, de ser comentado quando a gente fala do caso da União Europeia, que é formada predominantemente por países geograficamente próximos. Também vale a pena comentar o caso do Mercosul, que é formado por países da América do Sul, próximos geograficamente. Então, a ideia da parceria transpacífica é justamente fortalecer o comércio entre países que têm alguma proximidade geográfica, ainda que separados pelo Oceano Pacífico, mas que possam realizar comércio utilizando justamente a saída para o mar. Isso não significa que não possa haver a entrada de algum outro país. Por exemplo, a Índia, que não tem uma saída direta para o Oceano Pacífico, apesar de poder alcançá-lo através do Oceano Índico, já manifestou interesse em participar do bloco. Mas o Brasil, por exemplo, em nenhum momento demonstrou que tinha interesse em participar desse novo acordo econômico. O papo é sobre a questão 16 da primeira aplicação do Enem 2016 Caderno Azul. Ela fala da parceria transpacífica, que em 2017 passa por algumas mudanças
Relembra pra gente, professor? A principal mudança pela qual essa parceria está passando é que, desde antes de ser eleito, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia anunciado que uma de suas primeiras medidas seria retirar os Estados Unidos desse acordo comercial. E, assim como prometeu em campanha, ele cumpriu. E o que explica essa decisão do presidente americano? Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que acordos internacionais costumam ficar marcados como símbolos da gestão de determinadas pessoas. E a parceria transpacífica ficou marcada como uma grande decisão internacional tomada pelo presidente Barack Obama. Isso significa que uma das primeiras atitudes de Donald Trump ao assumir o poder seria tentar desconstruir aquilo que foi feito pela gestão anterior. Além disso, Donald Trump acredita, e fala isso aos quatro ventos, que a economia americana pode funcionar melhor se ela for mais bem protegida e se ele puder defender o país da competição com produtos estrangeiros. Segundo ele, essa parceria tende a prejudicar a economia dos Estados Unidos porque leva empregos para outros países e prejudica o comércio exterior dos Estados Unidos com outros lugares do mundo. E qual será o destino da parceria transpacífica depois dessa baixa? Dá para prever alguma coisa? Landy, é um processo que ainda está em curso, então a gente não tem como ter certeza absoluta do que é que vai acontecer. Mas considerando que dos 12 países, o mais importante eram os Estados Unidos e que eles correspondiam a 60% do PIB desse bloco, que somado correspondia a 40% do PIB mundial, é pouquíssimo provável que a parceria transpacífica seja levada para frente. Mesmo que, após a decisão de Trump, o Japão e a Austrália tenham anunciado que iriam fazer todos os esforços possíveis para manter o bloco em funcionamento. Então, ainda que não haja nada decidido, é pouco provável que a parceria transpacífica consiga ter sucesso como se imaginava 2 anos atrás. E esse é um assunto super atual. Tem possibilidade de aparecer no exame desse ano? Com certeza, porque a temática blocos econômicos é cobrada frequentemente pelo Enem e, inclusive, no exame do ano passado, já houve uma questão falando sobre parceria transpacífica. Só que essa questão foi elaborada e cobrada no momento que ainda não se sabia da decisão de Donald Trump e de que a parceria transpacífica iria rumar ao fracasso. A parceria transpacífica também prevê a adoção de alguns padrões ambientais e trabalhistas. Por quê? Normalmente, quando se faz um acordo do tipo bloco econômico, o foco central é na circulação de mercadorias e de pessoas. Isso vale para vários tipos de bloco, como as zonas de preferência tarifária, as uniões aduaneiras, os mercados comuns e mesmo o caso da União Europeia, que é a União Econômica e Monetária. Só que, na maior parte desses acordos, é incomum que se trate de questões ambientais e trabalhistas. E Barack Obama, no final do seu mandato, teve como objetivo, para poder marcar sua gestão na história, realizar aquilo que é previsto pela legislação dos Estados Unidos desde 2007, já que desde esse ano há uma obrigatoriedade de que qualquer acordo internacional do qual os americanos façam parte e negociem, faça também menção a questões ambientais e a questões trabalhistas. Então, o Obama teve como propósito promover a defesa do meio ambiente, impedindo que uma série de impactos ambientais realizados por países da Ásia, como a pesca em excesso, continuassem a realizar. Ou seja, ele ocupou a posição de estadista do país econômica e geopoliticamente mais importante do mundo para utilizar-se dessa posição e promover mudanças na geopolítica internacional. Quais outros acordos comerciais são importantes para quem vai fazer o Enem? Olha, Landy, se você for parar para olhar, o mundo tem dezenas de blocos econômicos. Mas dentre aqueles que são os mais importantes e que costumam ser cobrados na prova do Enem, nós temos basicamente 3. Um deles, que é o mais importante de todos, a União Europeia, que é composta atualmente por 28 países e que é do tipo União Econômica e Monetária, onde inclusive vários dos seus membros usam uma moeda única, o euro. Ainda que a União Europeia, muito possivelmente, vai perder um de seus membros em breve, o Reino Unido. Esse assunto é, portanto, algo muito atual e com grandes chances de cair. E os outros 2 blocos que vale a pena o aluno dar uma estudada são o NAFTA, que é a Zona de Livre Comércio da América do Norte, do qual fazem parte os Estados Unidos, o México e o Canadá, e que, inclusive, também tem sido alvo de preocupações por o Donald Trump ter avisado que vai rever os termos desse acordo. E, por último, o Mercosul, que é o bloco do qual o Brasil faz parte e que integra vários países vizinhos ao nosso. Quando a gente aprende esse conteúdo na escola?
Normalmente, esse é um assunto que é lecionado no segundo ano do ensino médio, porque essa é uma série em que a gente aborda questões internacionais relacionadas à geopolítica e economia. E aí, assuntos como globalização, blocos econômicos e comércio internacional acabam sendo dados nesse momento. Alguma dica para quem quer se aprofundar nesse conteúdo? No canal do YouTube, que eu acredito que as pessoas vão curtir, é um que se chama Xadrez Verbal. A galera de lá faz muita coisa sobre geopolítica, relações internacionais e atualidades. Eles fazem podcast também e vale a pena dar uma conferida. Professor, muito obrigado mesmo por toda a ajuda, viu? Prazer foi meu. O nosso convidado é coordenador da graduação em Geofísica da UF e chefe de uma expedição anual para a Antártica. Seja bem-vindo, professor Arthur Aires Neto. Tudo bom? Seja bem-vindo. Prazer. Pergunta que não quer calar. É Antártica ou Antártida? Bom, os dois termos são aceitáveis hoje, mas o termo original mais correto é Antártica, porque se refere a antiártico. A gente tem o Ártico no Polo Norte e a gente tem o Antiártico no Polo Sul. O Ártico é um oceano, a Antártica é um continente. Um está no norte, outro está no sul. Quando um é verão, outro é inverno, então eles estão sempre opostos, então eles são o antítese um do outro. Agora, como é coordenar uma expedição ao continente mais frio do mundo? É uma experiência, assim, interessante, porque é um lugar que poucas pessoas têm oportunidade de efetivamente visitarem, né, e conhecerem. É um lugar bastante impressionante quando você chega lá. É o único continente que não foi habitado pelo homem, né, que só a partir do século XIX que efetivamente se chegou lá. Então lá você ainda é bastante refém da natureza. E quando você está lá, quais os conhecimentos da física e os saberes da geologia você usa? A geofísica, na verdade, é uma mistura da geologia com a física. É uma maneira diferente de se fazer geologia. O geólogo, ele trabalha essencialmente com o que está fora da Terra, né, o que está exposto. O geofísico, na verdade, ele mede propriedades físicas da Terra, né? Então, ele mede condutividade elétrica, variações do campo gravimétrico, variações do campo magnetométrico, elasticidade, radioatividade natural, enfim, propriedades físicas, e através dessas propriedades ele consegue, então, avaliar o que está em subsuperfície. É uma maneira de se fazer geologia onde a gente não tem acesso direto. Para isso, a gente usa equipamentos específicos, cada um medindo a sua propriedade física específica, né? E qual a importância da Antártica para o planeta Terra? A Antártica, ela é um controlador climático, né? Tudo que acontece lá, as nossas frentes frias que atingem aqui a América do Sul, todas elas nascem na Antártica. Então, conhecer como funciona o clima da Antártica é interessante porque isso tem impactos diretos aqui na América do Sul, em termos climáticos, em termos de agricultura, em termos de chuva, em termos de frio, em termos de vento. E como esse clima está mudando, é interessante porque com isso a gente consegue também prever as mudanças que vão acontecer aqui na América do Sul, principalmente, no mundo inteiro de uma maneira geral, mas na América do Sul, já que a América do Sul é o continente mais próximo da Antártica, é o que mais sofre influências de tudo o que acontece na Antártica. E o que vocês estudam lá? O nosso projeto ele tem um foco em meio ambiente, em variação climática. Nós trabalhamos em diferentes escalas, a gente trabalha desde a escala de centenas de anos até a escala de milhões de anos. Então, para isso, a gente utiliza diferentes metodologias, né, para ver como o clima tem se comportado, porque a Antártica está isolada, então ela é considerada ainda um lugar com pouco impacto antrópico. Tudo que acontece lá acontece de uma forma natural ainda. É o planeta funcionando sem muito impacto, sem muita alteração. A gente coleta testemunhos no fundo desses lagos e no sedimento que existe no fundo do lago, a gente então mede, faz análises químicas, análises físicas e com isso consegue identificar variações climáticas na escala de centenas de anos. Como assim testemunhos? Tem o sedimento no fundo do lago. A gente tem um coletor, a gente lança esse amostrador no fundo e ele traz, então, uma sequência de um pacote de sedimentos dentro de um tubo que a gente depois analisa, retira e vai fazendo subamostra e vai fazendo todas essas análises. E a gente utiliza uma outra metodologia que é baseada em estudos de gravimetria, de variações do campo gravimétrico, que a gente consegue, então, investigar tectônica de placas e abertura de continentes, porque isso também tem uma influência muito grande no clima da Terra como um todo. As correntes marinhas, elas são os principais motores térmicos do planeta. Então, dependendo da posição que os continentes estão,
as correntes passam por ali ou deixam de passar por ali. E isso você muda todo esse transporte de calor na Terra e com isso você pode mudar totalmente o clima da Terra. Por exemplo, há 30 milhões de anos atrás, quando a América do Sul e a Antártica se separaram, houve um evento climático muito grande que a gente registra aqui na Bacia de Campos. Assim? Teve uma proliferação de uma determinada alga no mar em função dessas mudanças de corrente marinha, que quando elas morreram, depositaram no fundo do mar, aqui na Bacia de Campos, e esse marco estratigráfico é utilizado, por exemplo, na exploração de petróleo na Bacia de Campos, em função desse movimento de tectônica de placas. Como esse movimento ele é eterno, o clima vai mudar efetivamente novamente em algum período de tempo. E qual a importância do Brasil ter uma base lá? Primeiro, geopolítica. Pelo Tratado Antártico, a Antártica não é de ninguém. Ela é uma área que foi destinada à pesquisa. Todos os países podem realizar pesquisa lá. Ninguém não tem território de ninguém. Mas existem países que têm pretensões territoriais na Antártica. O Chile é um, Argentina, Inglaterra, Noruega, Austrália. Alguns países têm pretensão. O Brasil não tem pretensão territorial. Mas existe um órgão que define isso. Existe o Tratado Antártico, o Protocolo de Madrid, que inclusive proíbe explorações de recursos da Antártica até 2047, quando esse tratado vai ser reanalisado e revisto. Até lá, só pesquisa científica. Então, para um país poder ter direito a voto efetivo nas decisões do Tratado Antártico, é preciso que ele esteja atuando na Antártica. Você falou que alguns países têm interesses em recursos. Que recursos são esses? Não se conhece exatamente, porque a Antártica está coberta por uma camada de gelo de 3 quilômetros de espessura em média. Eita! Então, é muito gelo e, por isso, a Antártica é considerado o maior reservatório de água potável do mundo. Se todo esse gelo derretesse, a gente teria aí uma subida de nível de mar da ordem de 60 metros. Caramba! É muita água. Antártica, América do Sul, África do Sul e Austrália estavam ligadas no mesmo continente. Então, a África do Sul, por exemplo, é muito rica em diamantes. E a Antártica estava colada na África do Sul. Então, será que existem diamantes na Antártica? Então, todas essas riquezas que a gente conhece na América do Sul, África e Austrália podem existir também na Antártica. Então, o interesse é grande, mas até 2047 ninguém pode fazer nada. E para o pessoal que quer se aventurar pela região, quais são as carreiras? No caso brasileiro, Marinha é um caminho. Vão médicos, vão mecânicos, vão oficiais, enfim, cozinheiros, todo mundo para dar todo o suporte para ir para a Antártica, inclusive nos próprios navios. Fora isso, pesquisas. E o Brasil faz pesquisa na Antártica em várias áreas. Não só geologia, geofísica, mas também na biologia. Tem grupos trabalhando com mamíferos, tem grupo trabalhando com aves, tem grupo trabalhando com plâncton, tem grupo trabalhando com fungos, para ver, inclusive, recursos médicos, de compostos que podem ser usados na medicina. Tem gente trabalhando com arqueologia na Antártica, apesar da ocupação ser recente, mas existe todo um estudo desses grandes aventureiros que começaram a ir para a Antártica no meados do século XIX, início do século XX, ocupação em termos de caça de baleia, então tem o pessoal como eles viviam, como eles trabalhavam, então existe pesquisa de arqueologia, existe pesquisa na área de química, existe pesquisa na área de solos, existe pesquisa na área de atmosfera, por causa de transmissão de sinal GPS, transmissão de rádio, transmissão de televisão. Enfim, existe uma possibilidade gigantesca de áreas de estudos que você pode eventualmente acabar na Antártica. Agora vem cá, para encerrar, você vai passar o verão aqui no Rio de Janeiro ou vai fugir para a Antártica? Estou indo para a Antártica no dia... Eu vou todo ano, eu fico um mês na Antártica, eu vou no final do outono, na verdade, Eu fico no último mês, eu vou de 16 de novembro, meados de novembro, até um pouco antes do Natal, eu volto sempre no Natal. Então, essa época eu estou sempre na Antártica. Isso é para fugir do calor, né? Mas eu prefiro o calor do que o frio, particularmente. Arthur, muito obrigado pela presença, valeu mesmo pelo bate-papo, viu? Prazer. E boa viagem, né? Quer mandar perguntas e sugestões? A gente tá no Face, no Twitter, aliás, os programas estão todos no YouTube. É só digitar youtube.com/TV Escola. Até a próxima!